Gente, hoje então nós vamos continuar aí o nosso estudo. Nós chegamos no sexto dia na criação do ser humano. Começamos a falar disso na semana passada, né? E hoje nós vamos continuar. Hoje nós vamos focar numa palavrinha. Bom, na semana passada a gente focou no façamos, né? Naquele plural lá que chama bastante atenção. Voltamos um pouquinho falando desse façamos, quem que junto com Deus, né, criou o ser humano, falamos do cuidado de Deus conosco, que o ser humano é a obra-prima, né, da criação, por isso o cuidado, né, maior da parte do Pai e a comunhão dele com Jesus. E hoje nós vamos focar numa outra partezinha que está nesses versículos aí, relacionados com a imagem e semelhança de Deus, né? Aí, antes da gente começar, eu vou pedir para a Rafa fazer a prece inicial para a gente e aí a gente continua, tá bom? Por favor, Rafa. Vamos levar então os nossos pensamentos e o nosso coração ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando o amparo da espiritualidade amiga para esse estudo de hoje, que possamos, Senhor, estarmos receptivos e sintonizados a Ti, aos Teus ensinamentos e a tudo aquilo que for necessário no dia de hoje, neste abençoado estudo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, eu joguei no grupo lá o nosso texto auxiliar de hoje, né? Lembrando que o nosso estudo ele é à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Com esses dois aportes a gente consegue aprofundar e entender muito mais, né? E hoje, então, meio que junta os dois, à luz do Evangelho e da doutrina espírita mesmo, porque a gente vai utilizar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu coloquei o capítulo lá, é o capítulo 11, o item 5, que vai falar de dai a César o que é de César. Antes, né, da gente entrar aí, eu vou reler aqui o versículo que a gente está, só para a gente situar. Versículos 26 até o 28. Deus disse, façamos, capítulo 1, né, gente, do Gênesis. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Aqui então é a gente pode já adiantar que é um resumo da criação do ser humano. Por quê? No capítulo 2 do livro de Gênesis, ele vai ser assim detalhado, ele vai ser uma descrição detalhada de como Deus criou o ser humano. Então, quando a gente fechar o capítulo 1, a gente vai voltar de novo na criação do ser humano. Aqui, então, a gente está aproveitando para pegar alguns ensinamentos, alguns pontos-chave, né, dessa criação. Podemos dizer assim que nesse capítulo 1 está falando de uma criação mais espiritual, imagem e semelhança de Deus, né? E no capítulo 2 vai falar mais da criação material. Como foi feito, tem aquela história lá do barro, né, que a gente conhece, do Adão, da costela lá. A gente vai chegar lá nesse detalhamento. Mas aqui, então,
era como se tivesse assim idealizando um projeto de criação, né? Era como se fosse o iniciozinho assim, como se estivesse pensando como que ia fazer, né? E como nós falamos na semana passada, esse façamos aqui é a prova, né, de que Deus, ele, lógico, se pudesse, ele criaria tudo sozinho, porque ele tem poder para isso. Mas nós vimos lá no início, lembra que lá no início a gente estudou sobre fluido cósmico universal, co-criadores em plano maior, em plano menor, a gente falou um tanto de coisa difícil, né? E eu falei assim que era para servir de base para nós, para o nosso estudo para frente, né? E aqui já pegamos uma dessas bases. Quando Deus fala e o façamos, ele está lembrando exatamente, né, desses co-criadores. Aqui, co-criador em plano maior, que é Jesus Cristo. Então, quando fala desse façamos assim, a nossa imagem, segundo nossa semelhança, dá a impressão que Deus está pertinho, que Deus está lá do lado do Cristo, os dois sentadinhos assim, discutindo como que vai fazer. Antes era dado a ordem, né? Jesus executava a ordem e vinha o controle de qualidade. Deus viu que era bom, né? E aqui é o cuidado, né? O cuidado maior dessa criação. Aí nós abordamos coisas lá relacionadas ao corpo humano, né? De ser um projeto divino mesmo, de como que tem coisas assim que a gente que só o corpo humano é capaz de fazer. Demos exemplos lá, né, das várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. Nós falamos de alguns instintos vitais, né, coisas necessárias para sobreviver, né? E hoje, então, como eu disse, a gente vai focar nesse aí, ó, nossa imagem e segundo nossa semelhança. Eu pedi para ler então o texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém chegou a ler e achou assim, conseguiu ver alguma semelhança com o que a gente está vendo aqui? Eu já vou dar uma dica para vocês. Esse estudo do Gênesis, ele abre assim algumas portas para a gente entender o Evangelho. É uma via de mão dupla. O Evangelho abre algumas portas para a gente entender o Gênesis, porque várias coisas que Jesus lá fala faz referência ao Gênesis. E da mesma forma também o Gênesis abre portas para a gente entender com mais amplitude, né, coisas que a gente talvez não entenderia no Evangelho. Hoje é um desses exemplos. Então, eu pedi para. Eu coloquei a referência lá e pedi que quem pudesse ler. Eu mandei muito em cima da hora, às vezes não deu tempo, não tem problema. Mas se alguém conseguiu ler, quer comentar aí se achou alguma semelhança do que a gente está estudando com o que está escrito lá? Ô, Tiago, eu até cheguei a ler, entendeu? Mas na hora chegou alguém aqui, eu tive que fechar. Aí eu não consegui voltar mais, né? Uhum. Então vamos por partes, né? Quando a gente pega assim o título, né, do. Eu sempre fiquei me perguntando, uma vez que eu fui, que me pediram para falar numa palestra desse tema, Dai a César o que é de César. Eu sempre achei curioso o fato desse item, né, 5, esse título, Dai a César o que é de César, estar no capítulo 11, que chama-se Amar o Próximo como a si mesmo. Então, assim, o capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo chama Amar o Próximo como a si mesmo. E eu achava que não tinha muita ligação, assim, dai a César o que é de César. Sempre que a gente escutou, né, falar, assim, pelo menos eu, não só no Espiritismo, mas também nas homilias na Igreja Católica, esse dar a César o que é de César, ele remete. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Sem problema. Esse dar a César,
o que é de César, ele remete assim numa questão material, tipo que a gente tem que seguir os nossos deveres, né? Que nós temos direitos, que nós temos necessidades materiais, né? Que não podemos abrir mão. Qual que era o contexto, né, desse dar a César o que é de César? Os fariseus eles gostavam muito de testar Jesus, né? Eles meio que jogavam Jesus assim numa situação que para eles Jesus não teria saída. Mal sabia eles, né, que estava lidando com o Criador do mundo, que criou inclusive eles, né, que conhecia pensamentos. Então, nunca, né, gente, iam conseguir. Iam, assim, né, pode ser até a gente mesmo que estava lá tentando. Às vezes a gente tem essas manias, assim, de ficar querendo brincar, né, com Deus, jogar situações aí que a gente acha que vai ser benéfica para nós e que não vai ter outra saída, né? É comportamento fariseu. Então o que, que eles pensaram? Nós vamos perguntar a Jesus. Eles foram muito espertos até, porque eles tinham que pagar um imposto para Roma. E isso incomodava demais, demais mesmo, os judeus, o povo hebreu. Mas Roma, né, na época, dominava a Galileia. Então eles tinham que pagar um imposto. E eles não gostavam de pagar um imposto. E eles tinham aquela ideia, né? A gente discute muito lá na Casa do Caminho, nos estudos evangélicos, em palestras, a ideia que eles tinham de um Cristo, de um Messias guerreiro que fosse libertar o povo, que fosse comandar um exército e libertar da opressão romana. Aí chega Jesus falando de paz, de amor, de dar outra face, que não pode bater, que não pode ser violento, que não pode fazer isso e aquilo. Começou a incomodar o povo. Então, eles foram muito inteligentes, os fariseus. Eles pensaram assim, é muito ruim a gente pagar o imposto. Então nós vamos perguntar para esse Jesus, e esse Jesus está incomodando nós muito. Então nós vamos perguntar para esse Jesus o que ele acha, né, de pagar esse imposto para César. Porque esse imposto a gente não pode pagar e tal, é muito caro, né? Aí, né, gente, voltar tudo uma questão material, vejam só. Então eles perguntam isso para Jesus, né? Se era lícito pagar o imposto a César. Se Jesus falasse que sim, eles falariam com Jesus que Jesus estava indo contra o povo judeu e teriam motivo para condená-lo. Peraí, mas que Messias é esse que está incentivando a gente a pagar imposto para o nosso opressor? Se Jesus falasse que não, eles poderiam denunciar Jesus para César, falando que Jesus falou que não deveria pagar o imposto e Jesus, da mesma forma, seria condenado. Então, no fim das contas, eles só iam sair no lucro, né? Se Jesus falasse que sim, condenava. Se Jesus falasse que não, condenava. E se ainda tivesse alguma saída que eles conseguissem livrar de pagar o imposto, estava bom também, né? Então não tinha para eles assim, para essa mente humana limitada e voltada para os valores materiais, né? Tava tudo certo. Eles eram doutores da lei, inteligentes. E vamos combinar, né, gente? Era um plano bem bacana. Não tinha como dar errado. Não fosse, né? Se não fosse com Jesus. Com Jesus não tem jeito, né? E aí Jesus faz a pergunta. Ô, Tiago, é a Oi, Helena. opção de. É duas opções que beneficiam só um lado de qualquer maneira, né? Isso mesmo. A jogada deles estava assim, bonitinho. Não tinha como Ou eles perder. ganhavam, ou eles ganhavam, né? Exatamente. Aí o Cristo, então, né? Jesus, ele usava, né, de todas as situações para ensinar. Ele usava para ensinar, assim. Ele falava por parábolas, ele citava muitas vezes a Gênesis, o Gênesis, que o pessoal conhecia, né? É um livro ainda utilizado, né, gente, pelos judeus. Os judeus, eles seguem o Pentateuco de Moisés, né? Que eles chamam de Torá. Tem a Torá escrita e a Torá falada. A Torá escrita são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. São os livros das leis, né? Os livros da criação é o primeiro, Gênesis. O livro
da aliança do povo de Deus, que é a libertação do povo de Deus da opressão dos egípcios, e depois os outros 3 livros são livros de leis. Então eles têm essa Torá lá. Jesus direto então citava coisas relacionadas com Aqui Gênesis. tem carne aí na geladeira, se você quiser. O seu microfone tá ligado, Eliana. Desculpa, eu desliguei agora. Tranquilo. Então eles têm, né, tinham esses livros. O 70 vezes 7, por exemplo, ele tem uma referência no Gênesis, que nós vamos chegar lá ainda, não vou falar agora. Mas então Jesus era conhecedor, né, gente, da lei e tudo. Então ele usava de tudo quanto era forma para ensinar. E uma das outras formas que ele tinha era nesse tipo de comunicação, né, chamado também de encenação profética, onde ele usava a fala, né? A parábola da figueira que secou, por exemplo, né? Por que a gente chama de parábola, sendo que foi um fato que aconteceu? Jesus, né, entre aspas, ele amaldiçoa a figueira e ela seca. Então não foi uma parábola história contada, foi algo que aconteceu. Então tem esse tipo de parábola também, esse tipo de exemplificação que é dada ao vivo. Aqui é um exemplo parecido, que aí Jesus, né, ele convida as pessoas a pensar. E aí ele faz uma retórica, então ele pergunta, em vez de responder sim ou não, ele pergunta: o que o que tem desenhado aí? Qual a face que está desenhada na moeda? Aí os fariseus respondem: é de César. E aí Jesus então conclui: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não respondeu nada, mas falou tudo. Por quê? Ele devolveu aquelas pessoas que queriam jogar a responsabilidade da decisão para Jesus. Ele devolveu a responsabilidade da decisão para cada um de nós, né? O que você achar que é necessário para o material, faça. O que você achar que é necessário para Deus, faça, mas a decisão é sua. Jesus não, gente, Jesus em momento nenhum na passagem dele, ele ditou leis religiosas. Ele nunca ditou dogmas, ele nunca ditou obrigações, ele nunca chamou ninguém para ser judeu ou para ser cristão, né? Vou até falar isso na palestra amanhã, na Casa do Caminho. Vou falar um pouco disso. Jesus, ele dava exemplos de comportamento, né? Ele exemplificava, então não tinha como estar errado, porque ele só fazia o bem, né? Por que todo mundo admira o Gandhi? Porque Gandhi não queria que não estava chamando ninguém para ser hindu. Ele estava dando o exemplo da paz. Mesma coisa Madre Teresa de Calcutá. Não queria saber qual era a religião, ela estava ajudando, e aí todas as religiões admiram. O Chico Xavier, embora o Brasil não seja um país, o Brasil é o país, né, do mundo que tem mais espíritas, mas a religião espírita não é a religião com mais seguidores no nosso país. Ainda é o catolicismo, depois o protestantismo, se eu não me engano o espiritismo está em terceiro. Mesmo assim, Chico Xavier, numa pesquisa que vocês devem lembrar, feita lá pela emissora SBT, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. E não é porque ele ficava chamando ninguém para ser espírita, era porque ele mostrava comportamento. Então essas pessoas, elas... Oi, Rafa. Jesus, a gente sempre questiona isso, outras igrejas falam que a religião de cada qual é a melhor, mas Jesus não deixou religião, né? Ele não deixou igreja, nome, ele deixou os ensinamentos e a palavra. Ele deixou ensinamentos onde não vamos de forma alguma prejudicar o outro e nem nos prejudicar, né? Coisas para nos beneficiar, nos fazer evoluir, né? E mais do que isso,
ele exemplificava. Ele exemplificava. Então, não é à toa que Jesus divide o nosso tempo em antes e depois de Cristo, né, gente? Ele fez uma revolução na nossa maneira, né, de agir, de pensar, de ver as coisas. Ninguém, não, é por isso que Kardec pergunta, né, na questão 625, qual o guia e modelo para a humanidade? O guia para mostrar o caminho e o modelo para ser seguido. E eu tenho certeza que se a resposta fosse... A resposta sabemos, né, gente? A menor resposta do Livro dos Espíritos é a mais importante. Jesus. Vide Jesus Cristo. É por isso que Kardec pergunta de guia e modelo. Ele não pergunta de líder religioso. Ele quer um padrão para ser seguido. O melhor padrão para ser seguido é o Cristo. Mas eu tenho certeza que se a resposta dos Espíritos fosse, por exemplo, Buda, Kardec não ia questionar. Kardec não estava preocupado com religião. Tanto que o nome do livro básico não é o livro do Espiritismo. É o livro dos Espíritos. Né? Por quê? Porque foram os Espíritos que escreveram. Então não interessa. Tem espírito lá católico, tem espírito protestante. É aberto, é democrático. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, não sei se vocês já leram, já tiveram curiosidade de ler, na introdução Kardec coloca o que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é falar de dogmas religiosos, não é falar de eventos relacionados com a vida do Cristo, por exemplo, a fuga para o Egito, não está lá. Esses movimentos assim mais tradicionais, humanos, lá não fala do nascimento, né? Lá não fala da fuga no Egito, lá não fala do Pedro cortando a orelha do soldado, não fala da negação. Kardec deixa claro que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer os ensinamentos morais que Jesus trouxe. É o mais importante, né? Então, por exemplo, se o guia e modelo fosse Buda, fosse Krishna, fosse Maomé, se a resposta dos Espíritos fosse essa, Kardec não ia deixar de escrever, de continuar escrevendo, porque não era o Cristo. É porque ele estava procurando um modelo. O modelo, né, não por coincidência, mas era quase que óbvio, que esse modelo seria Jesus, Cristo. Por quê? Na vida de Jesus Cristo não tem nenhum momento em que dá para contestar alguma atitude dele. Nenhuma. Nem naquela dos vendilhões expulsos do templo, que parece que ele estava meio estressado no dia, nem naquela. Aquela lá também tem sentido. É mais uma encenação profética, né? Tem gente que gosta de falar que talvez não foi assim, que o evangelista pode ter escrito de uma forma, que não foi. Não, gente, lê do engano. Não precisamos pensar nisso. Não precisamos preocupar com a maneira que está escrito. Se nós não entendemos a primeira, é porque precisamos estudar mais. A gente tem que partir de uma base. Algo tem que ser definido e não pode ser mudado. No estudo do Evangelho e das palavras, né, bíblicas em geral, não pode ser mudado. Está lá, é literal, está escrito lá, é assim. Né? Lógico, tiveram casos em que a Bíblia foi adulterada. Né? Vocês sabem da história. Inclusive, uma das batalhas aí do Martim Lutero, uma das, né, é porque o pessoal estava distorcendo o que estava escrevendo lá em interesse próprio. Aí é outra coisa. Né? Aí tinha, né, que contestar mesmo. Mas eu falo assim, na tradução original, na base original das escrituras, aquilo ali é definido. Na matemática tem um exemplo claro. O número 0 ele foi inventado depois dos outros números.
O objetivo da matemática no início era contar, né? Contar quantos grãos, contar quanto de terra. Então, assim, ninguém nunca preocupou com um número que significasse nada, o zero, justamente porque não era palpável. Então, né, aí a matemática foi evoluindo, as operações, né, ciências exatas, elas foram surgindo e precisava-se de algo que significasse o nada, o zero, o vazio. Então eles definiram, o número que significa o vazio é o zero, o número que significa nada. Isso é uma definição, não pode ser mudado. Nesse sentido também, as escrituras, as palavras, elas são definidas, não pode ser mudado, né? Se a gente não entendeu o significado do zero, a gente precisa estudar mais. Se a gente não entendeu o que está nas escrituras, é porque precisa estudar mais, né? Se na nossa lei, e nos nossos ensinamentos, que são simples, que são cópias imperfeitas de lá, a gente tem definições, por que a gente não pode fazer isso com algo bem mais sério, né? Que é isso. Mas nós estamos estudando Gênesis, né, gente? Parece que não, mas nós estamos estudando Gênesis. E Jesus, então, fala dessa frase, né? E eu gostaria de citar também os créditos de onde que eu vi essa interpretação que eu achei maravilhosa. Foi numa palestra do Afonso Chagas, que já teve aqui, né, na Casa do Caminho, é estudioso do Evangelho, participou lá na União Espírita Mineira, estudou com o pessoal lá do Grupo Emmanuel, então é aquele pessoal lá que tem uma interpretação diferenciada, né? E que a gente vai tentando pegar alguma coisinha. Ouvi uma palestra dele falando sobre esse dai a César o que é de César. E aí a gente começa, então, a ver o que, de fato, né? O que isso tem a ver com Gênesis. Por que escolhemos, então, essa passagem? Se a gente for pegar aqui no Livro dos Espíritos, os itens 6 e 7, né, desse capítulo 11, Kardec começa a dar ali uma explicação. Ele fala dos nossos deveres, que nós não devemos prejudicar o outro, que nenhum tipo de prejuízo é bem-vindo, nem inclusive prejuízo material. Né? Ele comenta aqui o que nós falamos também sobre os judeus não quererem pagar o imposto. Fala que nós temos que seguir as leis mundanas, né? As leis terrenas, que são as leis que ditam a nossa maneira de viver. Ele fala, então, mais voltado para essa questão material, de não prejudicar. Por quê? Nenhum de nós gosta de ser prejudicado, não é? Nenhum de nós gosta de levar prejuízo, de ser passado para trás. Nenhum de nós gosta. Se eu não gosto do que fazem comigo, eu não devo gostar de fazer isso com os outros, porque eu sei que é ruim. Então, se eu sei que é ruim quando alguém fura a fila e me atrasa de chegar onde eu quero, eu não deveria furar a fila. Eu não deveria furar a fila. Por quê? Eu já sei que é ruim. Se eu senti na pele que é ruim. Então, se eu faço isso mesmo sabendo que é ruim, eu estou tomando uma decisão muito consciente de que é ruim e estou escolhendo fazer o ruim. É uma decisão pensada. Eu estou fazendo mal pensando em fazer o mal. Não é aquele mal inocente que a gente faz por aprendizado, né? Não conheço, né? Eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Então não vou colocar o dedo na tomada. Mas antes de saber disso, né? Hoje todo mundo já sabe. Mas os primeiros, para testar isso, o que fizeram? Para testar não, fizeram sem querer, por ignorância. Colocaram o dedo na tomada. Tomaram o choque. E aí não repetiram. Quando a gente fizesse um mal a primeira vez e visse o tanto que é mal, a gente deveria tomar um choque. Deveria incomodar. E a gente fala assim, não vou fazer de novo. Tomei um choque. Mas como, né,
essas consequências elas não vêm na hora, mas vão vir um dia, né? Porque Deus é bom, infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Então, nenhum desvio da lei de Deus vai ficar impune. Só que a corrigenda, né? Ela não vem agora. Geralmente vem depois, né? Eu até já falei isso também uma vez. O Rossando conta um caso engraçado que ele precisava de de imprimir uns documentos. Isso ele contando numa palestra. E aí ele tinha o costume de imprimir isso no serviço, lá usando a impressora de serviço. Prejuízo, né, gente? É o que o Kardec está falando aqui, mais ou menos. Dar a César o que é de César. Dar a Deus o que é de Deus, né? Mas um dia, a consciência dele pesou. Ele tinha que imprimir muita folha. Aí ele falou assim, não vou usar a impressora de serviço, não. Porque eu vou imprimir muita folha, vou gastar tinta e tal e tal. A consciência pesou. Aí ele falou assim, eu vou levar só as folhas para eu imprimir em casa. E aí pegou as folhas do serviço. Tava lesando também, né, gente? Prejuízo, né? E levou para imprimir em casa. Quando ele foi imprimir em casa, a impressora dele queimou. Não conseguiu imprimir, perdeu o prazo para entregar os documentos, né? E teve esse prejuízo. E aí ele fala uma frase que eu achei assim muito bacana, que é assim, quando o castigo vem logo, é porque Deus está vigiando de perto. O Pai está vigiando de pertinho. Então, às vezes, a gente comete uma coisa ali, logo vem algo que prejudica a gente fala assim, não, castigo, né? Castigo de Deus. Nós ainda vamos estudar que Deus não castiga, tá, gente? Mas é a maneira que a gente tem de pensar assim. E a gente pensa isso, né? É castigo, não sei o quê. Mas isso são ferramentas, né? Era como se fosse assim, gente, você está quase lá. Você está quase lá. Deixa eu te lembrar agora qual que é o seu objetivo. Que não pode fazer isso. Infelizmente, a gente ainda só reconhece o valor do bem quando vem o mal. A gente só reconhece o valor da saúde quando vem a doença. A gente só reconhece o valor do dinheiro quando vem a pobreza, depois que a gente esbanja muito, né? A gente só reconhece, talvez, o valor que uma pessoa tinha depois de perdê-lo. Então a gente tem isso em nós de não valorizar quando as coisas estão indo muito bem. A gente acomoda, né? E não, né? A gente é esse equilíbrio do dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Kardec traz mais ou menos nessa linha de raciocínio. Mas ainda não explica, pelo menos no meu ponto de vista, não explica totalmente o porquê desse item estar descrito e compilado, agrupado no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. Ainda é uma explicação muito rasa para trazer assim a magnitude do amar ao próximo como a si mesmo. Tá, se eu sei que se eu prejudicar alguém, né, igual comentamos, eu sei que é ruim ser prejudicado, então não vou prejudicar alguém. É o amar ao próximo como a mim mesmo. Mas ainda, vocês concordam que é uma coisinha assim muito corriqueira trazer isso só para o lado material? É muito pouco diante da expressão forte que é essa frase, amar ao próximo como a si mesmo. E ainda tem um complemento, né? Porque Jesus resume. Lembra que nós falamos das leis mosaicas do judaísmo? 3 livros, só para falar de lei, mais os 10 mandamentos que estão lá no Êxodo. No total são 613 preceitos da lei judaica. Jesus
fala assim, ó, sabe as leis, os profetas, tudo que vocês viram até aqui, resume em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Lá nos 10 mandamentos, né, da Torá, os 10 mandamentos que Deus comunica com Moisés, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de todas as formas e com todos os teus muitos, com todas as tuas potencialidades. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala assim, ó, as leis, os profetas, está tudo resumido aqui. Fazendo essas duas coisas, que na verdade nós vamos ver que são uma só, nós vamos fazer um raciocínio lógico que a gente vai ver que é uma coisa só. Fazendo isso, está cumprindo toda a lei. Então, e detalhe, viu gente? Antigamente, né, nesse período aí, os doutores da lei, os estudiosos, tinham que decorar os 613 mandamentos. Será que a gente ia conseguir? 613 coisas. No catecismo era difícil decorar os 10? Exatamente. Se eu for falar os 10 aqui, eu não consigo. Eu lembro que no catecismo tinha os 10, tinha os 7 sacramentos, tinha os mandamentos da igreja, uns negócios assim. Eu na época decorei, né? Mas decorar, a gente esquece, né? Quantas vezes eu estudava para a prova e tinha que decorar coisa, quando chegava na hora a gente esquecia tudo. Então, o ideal é entender, ver uma aplicação, saber o porquê das coisas. Esse versículo do livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, vai fazer a gente entender o porquê do amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então não é à toa que esse dar a César o que é de César está lá. Por quê? Né? A face, Jesus usa o termo face para mostrar quem era o criador daquilo. A propriedade era de quem ali? Jesus fala, de quem é a face que está nessa moeda? E eles reconhecem, de César. Então, o que está refletindo a face de César, ou o que está com o emblema da face de César, o que está com a fotografia da face de César, é sinal que é de César. Já falamos materialmente o que isso significa. Nós precisamos das leis civis, morais, das conquistas materiais. E nós precisamos, mais do que isso, seguir as nossas obrigações, sejam elas jurídicas, sejam elas da regra em vivência em sociedade, né? As nossas obrigações cotidianas. Era como se tivesse lá a face do materialismo. Então, nós temos que pagar a conta de luz, nós temos que pagar o imposto, nós temos que pagar, né, falando aí, trazendo para essa questão mais do dinheiro mesmo, temos que pagar a conta de água, a conta de telefone, porque usufruímos daquele bem, então não é injusto. Implicitamente, Jesus estava falando disso também. Por quê? Tinha opressão romana, tinha. Mas Roma, quando ela dominava uma localidade, se não oferecesse resistência, ela fazia daquela localidade, tinha, né? Pegava algumas coisas e tal, mas deixava o povo seguir a religião deles, não oprimia, só se o povo rebelasse. Aí ela vinha com o exército e trucidava tudo. Mas se o povo aceitasse, ela deixava o governante lá do povo, né? Era o Herodes, o Pilatos. Fazia o que o povo queria, desde que o imposto chegasse lá para o César.
Não me incomoda que eu não te incomodo. Era um negócio assim. Então eles não destruíam, não obrigavam ninguém a seguir religião romana, nada disso. E melhoravam a cidade. Os romanos foram os primeiros que começaram com a ideia de saneamento básico, regras sociais, um direito assim que eles herdaram um pouco da Grécia, mas que aperfeiçoaram em algumas coisas. Tinha o Senado romano, tinham leis, né? Preocupavam com o povo. Bom, então mostrava assim que o pessoal não queria pagar porque, né, queria só o venha a nós, ao vosso reino nada, como a gente costuma dizer. Então Jesus usa essa representação da face para mostrar de quem é aquela propriedade, de quem é aquele direito e quem criou aquilo. Então a moeda remetia a César. Voltemos agora para o amar ao próximo como a si mesmo. Porque Deus, né, juntamente com Cristo e os outros espíritos superiores responsáveis pela criação nossa, no momento de nos criar, eles falam assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, esse homem que está lá, né, é a espécie humana. Tanto que o texto continua, né? Deixa eu ler de novo para a gente não. O texto continua. Façamos o homem, o ser humano, nem o homem, o ser humano, a nossa imagem e segundo nossa semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou. Então aqui está falando do ser humano, da espécie humana, aquela que foi escolhida para habitar espíritos, para comportar espíritos, né? Os princípios inteligentes que se transformaram em espírito a partir do momento que encarnam e reencarnam em corpos humanos como o nosso. O que é isso então? Essa criação é imagem e semelhança de Deus, né? Então não é só homem, não é só mulher, é todo mundo. Todos nós criados à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente volta nessa figura que Jesus, nessa comparação que Jesus fez da face. Porque se ele usou a face de César para falar do materialismo, aqui nós usamos a face de Deus para falar do espiritual. O que isso significa? O Tiago foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a Rafaela também, a Débora também, a Daniele também, a Eliana também, a Solange também, a Silvia também. Todos nós. Então, Dona Silvia é a única que está com a câmera aberta. E hoje é aniversário dela, então eu vou falar. Eu olhando para a Dona Silvia, era como se eu estivesse vendo Deus. Por quê? Foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu me olho no espelho, era como se eu estivesse vendo Deus. Porque eu também fui criado imagem e semelhança de Deus. Jesus lá falou dar a César o que é de César. E Kardec explicou. E Kardec deixou o dever de casa para nós. O que é dar a Deus, então, o que é de Deus? Está explicado no título do capítulo. É amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Se eu amo todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus, era como se eu estivesse amando a Deus. Então, os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Na verdade é um só, porque está falando da mesma face. Está falando da mesma face divina.
amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente faz o raciocínio contrário. Então quer dizer, a gente já cansou de falar isso também, já escutamos muitas vezes, né, na doutrina espírita principalmente. Para eu amar o próximo, eu tenho primeiro que me amar. Porque se é para amar o próximo como a mim mesmo, primeiro eu tenho que aprender a me amar. E por que eu devo me amar? Porque eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu posso ter meus erros. Na verdade, eu não posso. Eu não deveria ter, mas ainda tenho. Eu sou imperfeito, né? Eu tenho meus erros, tenho minhas limitações, tenho algo que eu preciso aprender, tenho coisas para evoluir, mas eu tenho algo que ninguém pode tirar de mim. A face de Deus estampada no meu rosto. Ninguém pode tirar. Lembra da definição? O que está na Bíblia, a gente não contesta. Está na Bíblia, gente. Imagem e semelhança de Deus. Então aqui pode ser feio, pode ser bonito, pode ser careca, pode ser cabeludo, pode ser branco, pode ser preto, pode ser amarelo. Não interessa. É Deus representado na face de cada um. Cada um. Então, como que é, primeiro, me amar? Cada um de nós se amar. Toda vez que a gente levantar, olhar no espelho, tá lá escovando o dente, né? Olha no espelho aquela cara amarrotada de quem acabou de acordar. Mas todo dia de manhã é olhar, gente, e falar assim: eu tô vendo Deus. A gente tem muita mania de louvar a Deus fora, né? Lá no centro, ir pro louvor nas igrejas. Só também. No trabalho a gente não louva, no trânsito menos ainda. E em casa, muitas vezes também a gente não faz. Mas, mais do que isso, é necessário amar o Deus que habita em nós. Comentamos na semana passada dessa centelha divina. É isso, essa imagem e semelhança é essa centelha divina. Né? Jesus fala, eu vim para botar fogo, eu quero que ele lastre. Né? Jesus veio para mudar paradigma, mudar comportamento. Fazer cada um de nós reconhecer a grandeza que existe em nós. Imagina, se cada um de nós então levantar e pensar dessa forma, vai ter espaço para depressão? Se a nossa fé for verdadeira, né, gente? Que aí é outros 500. Se a gente acredita em Deus mesmo, né? Se a gente está tentando isso, quando eu olhar no espelho, eu tenho que ver Deus. Independente do que está acontecendo, da minha situação financeira, se eu estou doente, se está me faltando algo, se o outro me magoou, Deus. Eu estou vendo Deus. Então aprendo a me amar. E a partilha então começa. Porque eu estou vendo Deus em mim. Aí vem a outra parte que é difícil também. Ver Deus no outro. Ô, Tiago, Diga, Rafa. eu coloco no meu despertador todo dia de manhã cedo assim: bom dia, eu te amo. Porque aí todo dia de manhã cedo eu leio, ele acordar, aí eu leio. Então, assim, é uma afirmação que eu faço a mim mesma. Sim. Perfeito. E é isso mesmo, né, gente? Além da gratidão, né, que a gente tem de amanhecer mais um dia encarnado, né? Mais um dia de luta, de aprendizado. Então é isso, é essa gratidão também que a Rafa comentou aí. Ser grato, gente, porque o principal já está em nós. Essa centelha divina está em nós. E ela não apaga. Pode vir água, pode derramar em lágrima, pode cair o que for. Ela não apaga. O destino dela é acender assim. Né? Tem combustível para isso. Aí vem a parte um pouquinho complicada. Enxergar Deus no outro. Enxergar Deus naquele que me fecha no trânsito. Enxergar Deus naquele que me ofende.
Enxergar Deus naquele que apurrinha, que parece que tirou o dia só para te encher as paciências. Enxergar Deus naquele que ri dos seus defeitos. Enxergar Deus no bandido que mata não sei quantos. Enxergar Deus no estuprador. Complicado, gente. Complicado, mas tenhamos certeza, né? Igual Paulo gosta de comentar lá, né? Fernandinho Beiramar, um dia vai ser um Cristo. Foi criado por Deus. Então, por exemplo, aquele Lázaro, né? Aquele que matou um tanto de gente aí. Esse pessoal que chega tirando e matando. Ô, gente, dá um nó na garganta para falar. Mas também é a imagem e semelhança de Deus. Aí a questão é outra. Eles não estão reproduzindo os ensinamentos de Deus por escolha. E terão consequências, né? Nessas situações, a gente realmente pensa a princípio isso, revolta, não sei o quê, mas eu sempre tento trabalhar comigo e aqui em casa o seguinte, que existe injustiça, mas não existe nenhum injustiçado. Por Não mais existe. triste e terrível que seja a situação, se passamos, porque ainda é necessário. Então eu tento tirar esse tipo de revolta da minha mente, da mente daqui de casa, sabe? Porque a gente não deixa de revoltar. Mas se Não a gente deixa. tem esse princípio e a certeza que é tudo justo, perfeito, maravilhoso e bondoso, então existe um propósito ainda ali, é necessário. E outra coisa, né, Rafa? Aquela frase também que tem lá na Bíblia. Às vezes é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que provoca o escândalo. Então, assim, às vezes a gente precisa, né, de passar por certas coisas, mas não quer dizer que o algoz, aquele que cometeu, vai ficar impune. Isso também, gente, então, olha só, enxergar o Deus no outro, o tanto de coisa que sai disso. A paciência, a resignação, a fé, a certeza, né, de que Deus existe mesmo. Ele está no outro. Então, fechamos duas coisas. Amar a Deus, né, amar a mim mesmo. Primeiro, aprendi a amar a mim mesmo, aprendi a amar ao próximo. Esses dois são imagens e semelhanças de Deus. Então era como se eu estivesse amando Deus. É por isso que o amor é uma coisa só. O amor verdadeiro é quando a gente aprende a amar igual Jesus amou. É enxergar o Deus no outro. Aí é tudo a mesma coisa. Quando eu enxergo Deus no meu semelhante, é a mesma coisa de eu estar vendo Deus mesmo. Por quê? É imagem e semelhança. Quando eu olho no espelho, era como se eu estivesse vendo Deus mesmo. Por quê? Eu fui criado à imagem e semelhança. Né? Volta então naquela velha história. Qual que é a face de Deus? Não sabemos. Mas é a face de cada um de nós. Deus não tem uma face definida. A definição de Deus é o Criador Supremo, causa primária de todas as coisas. Onipotente, o Todo-Poderoso. Onisciente, tem a ciência de todas as coisas. E onipresente. Até porque está na face de cada um de nós. Então, todo canto que eu vejo alguém, Deus. E se eu não ver ninguém e ver a mim mesmo, Deus. Também é um exemplo da onipresença divina. Explica, então, né, se a gente faz esse dever de casa, que Kardec comentou sobre o dar a César o que é de César. Aqui nós fizemos o dever de casa do dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Eu estou amando a Deus. Era como se eu estivesse amando a Deus. Era como se não. Eu estou amando a Deus quando eu me amo e amo ao próximo. E isso está escrito no Gênesis, porque Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Aí faz sentido dar a César o que é de César, estar no capítulo amar ao próximo como a si mesmo. Né, gente? Então, é aquela via de mão dupla que eu falei. O Gênesis também ajuda a gente a entender
coisas, né, que Kardec deixou aí de dever de casa para nós. Não ficou claro lá, mas ele sabia que um dia ia chegar um momento que a gente ia conseguir entender um pouquinho mais. Essa passagem, essa comparação é uma das que eu mais gosto assim, desse estudo do Gênesis. E a partir daqui a gente já tem mais uma base, tá, gente? Mais um ensinamento que lá na frente nós vamos lembrar. Ah, lembra que a imagem e semelhança de Deus? Lembra, já estudamos, né? Falta 3 minutinhos aqui para acabar. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente fecha hoje, semana que vem a gente volta. Então, gente, a moeda, né? A moeda que faz a gente ver Deus é o espelhozinho. Quando quiser ver Deus, vai lá e olha no espelho. Olha no espelho e fala assim, é Deus que eu estou vendo. Com o marido, com as esposas também, né? Todo mundo. Estou vendo Deus ali. Era como se o Cristo estivesse perguntando para nós. Qual a face que está aí? Ah, então, dê a Deus. Beleza, gente? Ok. Eu vou encerrar então com a prece final. Agradecemos ao Mestre Jesus o amparo. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos acolhe, que nos inspira, que nos ajuda. Agradecemos pelo nosso interesse em estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre o livro de Gênesis, tão antigo e tão atual. Senhor Jesus, que as suas bênçãos de luz e paz ilumine cada um de nós, os nossos lares, mas também todos os locais necessitados, onde há dor, sofrimento, guerra, que a sua luz, a sua paz possa se fazer presente. Continue conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite Até a semana todos. que vem. Tchau.